Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo de hoje, da primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos de 11 a 25. Caríssimos, rogo-vos que, como estrangeiros e peregrinos, vos abstenhais dos desejos da carne que combatem contra a alma. Aqui tem duas interpretações importantes para estrangeiros e para peregrinos. Enquanto cristãos que viviam longe do seu país, viviam em outra pátria, em toda aquela dispersão que muitos cristãos tinham por toda a Ásia Menor e de um país para outro, então como peregrinos, e chegando em outra terra eram estrangeiros. A outra interpretação que cabe também para todos nós é que nesta vida, neste mundo onde nós estamos, todos nós estamos de passagem. Uma vez que nós estamos de passagem, nós somos peregrinos. E uma vez que esse mundo não é o nosso mundo, porque esse mundo foi corrompido pelo mal, pelo pecado, nós somos tratados como estrangeiros, como estranhos, muitas vezes, por esse mundo, porque nós não pertencemos a este mundo, nós somos filhos e nós pertencemos ao reino de Deus. Mas, uma vez que estamos neste mundo, é importante não se deixar se levar pelos desejos deste mundo. Quando se fala de se abster dos desejos carnais, é justamente não se deixar levar pelos sentimentos deste mundo, porque o mundo em que vivemos, ele trabalha para alimentar os sentimentos da carne. E carne quer dizer justamente os sentimentos do mundo. O consumismo, o prazer desenfreado, as competições, as rivalidades, a sensualidade, e tudo aquilo que nós entendemos que são os elementos deste mundo que despertam as paixões das pessoas. Então, é preciso combater na alma aquilo que do mundo está dentro de nós. Veja que o combate não é contra o mundo. O combate é contra o mundo que entrou dentro de nós. O mundo que nós alimentamos, o mundo que nós consumimos, o mundo que nós estamos nele e muitas vezes deixamos ele entrar em nós. Por isso o versículo 12 nos diz que é preciso se comportar de forma nobre entre os pagãos. E a palavra nobre ela é bonita porque a vocação cristã é uma vocação de muita nobreza. Nós pertencemos ao reino de Deus, ou seja, ele é o nosso rei e o sangue dele nos trouxe a nobreza de alma, a nobreza de espírito. Então é preciso ter um comportamento digno. E esse comportamento digno tem o nome de testemunho. É preciso testemunhar com amor, com coerência, dando exemplo, procurando ser melhor, não melhor que os outros, mas ser melhor na vivência das virtudes e nos exemplos a serem dados. Naquilo que vos calunia como malfeitores, chegarão considerando vossas boas obras. Irão glorificar a Deus no dia em que ele os visitar. Os primeiros cristãos foram muito caluniados, perseguidos, todos os males que queriam arrumar de desculpa no mundo, se colocava a culpa nos cristãos. Muitas vezes a coerência de vida, e aqui não é nem a coerência de doutrina, não, porque a coerência de doutrina ela é um elemento que pode parecer subjetivo. Uns concordarem com essa doutrina, outros interpretarem dessa forma, mas o mais importante é ter a coerência de vida. Por exemplo, a gente pode falar muito bem sobre amor, mas se nós não tivermos coerência em amar, respeitar e assim por diante, a gente não arrasta as pessoas e nem transforma o mundo onde nós estamos. E aí, o versículo 13 traz um elemento que nos chama bastante atenção. Por amor ao Senhor, o Senhor a quem nós servimos, sede submissos a toda autoridade humana.
Esse assunto Paulo já tratou, inclusive conosco, na carta que escreveu aos Tessalonicenses. A importância de respeitarmos e orarmos pelas autoridades constituídas. Ainda que as autoridades, muitas vezes, não sejam a autoridade do nosso agrado, mas é preciso respeitar as leis, é preciso se respeitar aqueles que foram constituídos na dignidade, ainda que eles muitas vezes não se comportem de forma digna do cargo ou da função que exerçam. Mas isso não tira de nós a responsabilidade de sermos submissos às autoridades e às leis vigentes de um país, de uma nação, de um estado, de um município, a não ser que essas leis, que essas normas, elas contrariem a nossa sã consciência ou aquilo que é a nossa moral e os nossos costumes. Porque o versículo 15 nos diz o seguinte: porque essa é a vontade de Deus, que praticando o bem, nós possamos fazer emudecer a ignorância dos insensatos. É testemunhando com os bons exemplos que nós iremos calar aqueles que combatem a fé cristã. O cristianismo, ele foi perseguido em todas as épocas, mas principalmente nos seus primórdios. Na história da igreja, a pacificação com a fé cristã aconteceu no século IV, quando primeiro Constantino deu liberdade de culto aos cristãos e em seguida o imperador Teodósio reconheceu o cristianismo como a religião oficial do império. Desde então cessou as perseguições, porque o cristianismo andou de mãos dadas com o Estado. E claro que uma vez que Estado e religião caminharam de mãos dadas, muitas vezes cessou-se o testemunho pela conveniência de vida. Não que tivesse cessado a santidade, porque a santidade ela perdura na história da igreja durante todos os séculos, todos os tempos, porque Deus suscita e suscitou muitos santos. Mas, muitas vezes, o testemunho de vida dos cristãos nos países, no mundo e assim por diante, não arrastou muitas pessoas. Não arrasta porque não basta pregar, falar, dizer. É aquela vida vivida que convence. Dos primeiros cristãos se diziam: vejam como eles se amam. O que dizem de nós? O que podem dizer de nós? Se nós muitas vezes vemos hoje um cristianismo esfacelado, dividido, brigado, dando contra-testemunho, uns se colocando contra os outros, um cristianismo cercado de partidarismo, de acusações, de falta de amor, onde quer se fazer prevalecer o dogmatismo. Ou seja, as verdades se tornam maiores do que a vivência da fé. Quando, na verdade, o cristianismo que convence é aquele que a vivência da fé, ela não se coloca nunca contra as verdades da fé. Mas o principal elemento não é a doutrina, mas a vivência. Porque na doutrina sempre haverá divergências de interpretação, de modo de ver, de se situar. Agora, o modo de se amar, isso nunca pode haver divergência. Quando a doutrina cria oposição entre aqueles que creem no mesmo Senhor, sinal de que a doutrina está acima da verdade maior, que é a vivência do mandamento do amor. É Jesus que nos diz: amai-vos, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando não conseguimos mais testemunhar a força da coerência do amor, não é a fé, não é a doutrina que vai fazer com que o cristianismo subsista. Então esse testemunho de vida, ele é fundamental. Comportai-vos como homens livres, da maneira do que tomam liberdade, como véu para encobrir a malícia, mas vivendo como servos de Deus. Aí o versículo 17: sede educados para com todos, amai os irmãos e temei a Deus,
e respeitai o rei. Então, são normas muito práticas. Educação, gentileza, tratar bem a todos, não fazer distinção de pessoas, é o mínimo que se espera. Porque se eu sou um cristão mal educado, que dou patada, que eu rezo muito, que eu tenho o texto na mão, que eu carrego a cruz, mas eu estou dando patada, sou sem educação, eu maltrato as pessoas que trabalham comigo, falo mal com os outros, sou grosso, não é minha oração que testemunha que eu sou cristão. Aliás, em muitos ambientes de trabalho, as pessoas deixam de seguir igreja, ou as igrejas ficam muito mal faladas, a fé cristã fica muito mal falada, porque as pessoas cristãs que estão ali, elas são muito incoerentes. E não são incoerentes não é porque elas são diferentes, elas são incoerentes porque elas não conseguem ser gentis, elas não conseguem ser educadas, elas não conseguem ter bom humor. Às vezes, o que sobressai são pessoas de igreja sendo sem educação, sendo grossa. O que sobressai é pessoas que às vezes são cristãs e têm, por exemplo, trabalhadores, têm empregados em casa, que não tratam nem bem seus próprios funcionários. Então, essa incoerência de vida envergonha o nome de ser cristão. Acaba não dando testemunho, e aí a gente acha que porque a gente reza, porque a gente é aquilo, da igreja e tal, e não. Ser educado com todos, e não é ser educado quem é cristão como eu. Às vezes a gente fica fechado nos nossos grupinhos, bonitinho, dando alôzinho para quem a gente gosta, para quem vai na igreja com a gente, mas é simplesmente indiferente, mal educado ou azedo com outros. Amai os irmãos. E aí, agora, entre os irmãos, entre aqueles que professam a fé, o distintivo principal não são as orações em comum, aquilo que se reza ali e tal. Importante ter o credo, a oração, a missa, mas o distintivo dos irmãos do Senhor é aqueles que se amam. Amai-vos uns aos outros. Temer a Deus, respeitar a Deus sobre todas as coisas. E respeitar o rei quer dizer respeitar as autoridades, aqueles que foram constituídos, que é o tópico que eu já falei. E para viver tudo isso aqui, ou seja, para ter coerência e muitas vezes ser açoitado, ser mal compreendido, muitas vezes até rejeitado, nós temos um modelo a ser seguido. E o modelo a ser seguido é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não pense que vivendo coerentemente nós seremos benquistos, amados, queridos, bem tratados. Não. Vivendo coerentemente, nós seremos muitas vezes rejeitados e teremos toda a consequência. Mas é o preço que se paga por seguir Jesus Cristo. Por isso o versículo 24 diz: Ele carregou nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, suas chagas nos curou, porque nós éramos ovelhas desgarradas, mas agora retomamos ao pastor, aquele que é o guarda das nossas almas. Então Cristo carregou sobre si nossas dores e enfermidades, e é preciso, para nos resgatar do pecado, e é preciso que não vivamos mais sobre a égide do pecado, sobre a direção do pecado, mas que a graça de Deus ela nos leve a viver o amor a Jesus Cristo acima de todas as coisas. Nós éramos como ovelhas desgarradas, mas agora retomamos ao bom pastor, que é o guarda e Senhor das nossas almas. Que Cristo Jesus nos ensine a viver coerentemente o Evangelho, a vida e colocarmos em prática os mandamentos do nosso Deus. Que Deus nos dê sua bênção, sua graça e sua proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.